Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Robin, falando aqui no Marca Páginas. Sim, é a mesma roupa dos outros dois vídeos, eu tô aproveitando um tempinho que eu tenho para gravar agora falando da leitura do mês de março. Essa aqui, que é uma HQ muito legal. Não sei como tá o foco, viu gente? Mas chama Entrevista com o Vampiro, a História de Cláudia. Então, um título, né, super direto. O que que é? É uma versão em HQ, então é Carol, mas assim, eu li, eu acho que não é tão fiel assim ao livro, nem ao filme. Gente, seguinte, HQ, literatura tradicional e cinema são, né, sublinguagens artísticas que têm suas propriedades, seus códigos específicos, sua maneira específica de criar narrativas. Então tem coisas que funcionam muito bem em livro e não fica tão legal na HQ. Funciona na HQ e não fica tão bem no filme. Então é por isso que é interessante quando a gente vê a mesma história, digamos assim, em diversas modalidades. Essa aqui, gente, desculpa, eu sou péssima para decorar nome, né? Eu sei que é da Anne Rice, mas vou falar aqui. A arte e adaptação foi feita por Ashley Marie Witter. Acredito que seja assim que pronuncia, ou Witter, enfim. É uma edição da Rocco, né? Que eu saiba, tudo da Anne Rice é traduzida, né, e publicada aqui no Brasil pela Rocco. E essa história aqui é o seguinte, é exatamente a mesma história de Entrevista com o Vampiro, segue totalmente aquela cronologia, mas é tudo do ponto de vista da Cláudia. Então começa justamente no nascimento, digamos assim, dela, a hora que ela é transformada pelo Lestat, né, depois de ser mordida pelo Louis, e termina no momento em que acontece aquilo, né, que aconteceu no filme, né? Eu não vou falar porque vai que é um tremendo spoiler. Gente, essa HQ, lá no final, vou parar de falar um pouquinho e mostrar, né? No final, eles falam um pouquinho sobre essa artista. O traço dela é descrito aqui no livro como uma mistura entre o traço do mangá, né, o tipo de desenho que é feito no Japão para as histórias em quadrinhos deles, e uma estética do barroco. O livro inteiro é em tom de sépia, né, bem bicolor, e ele tem algumas coisas pontuais que são em vermelho, né? Então eu já mostrei essa imagem no unboxing do Black Friday do ano passado, que é uma imagem assim meio chocante, né? Desculpa pra quem não gosta desse tipo de coisa. É bem pontual a forma como eles usam o vermelho. Gostei. Olha, gente, mais ou menos, sabe? Eu achei linda a HQ. Vocês sabem que é uma história que eu adoro, né? Não é à toa que eu me propus a reler a Entrevista com o Vampiro depois de tanto tempo. Mas assim, como eu acabei de falar, você tem uma história escrita tradicionalmente, um livro. Aí essa mesma obra, ela teve a repercussão de ir pro cinema, né? Atores bem conhecidos, é um filme icônico, assim, eu não conheço ninguém que nunca tenha assistido Entrevista com o Vampiro, por exemplo. Eu nunca visto uma partezinha, sabe? No YouTube, enfim. E essa história, ela não traz muita inovação, sabe? Assim, eu senti alguma coisa significativa, algum acréscimo efetivo de história nas últimas 30 páginas. Aí pode parecer um pouco paradoxo, né? Porque a gente tem uma mania muito grande assim de falar: mas eu, por exemplo, prefiro o livro ao filme. O filme, ele não é fiel ao livro. Aqui eu vou falar o contrário, gente. Eu gostaria que essa obra aqui tivesse usado um pouco mais e acrescentado alguma coisa na história da Cláudia. Porque justamente a Cláudia, apesar de ela ser um personagem importante, como que eu vou falar? Eu particularmente tenho a impressão que ela não tem muita voz, né, na entrevista com o vampiro. Aqui eles trazem ela de uma forma bacana,
Mas assim, são coisas que você, leitor, consegue perceber nas entrelinhas do próprio livro. As mudanças que esse livro vai trazer, que eu acho que a Ashley foi sagaz de perceber, elas surgem assim nas últimas 30 páginas, é quase o final, tá? O que eu gostei, né? Fora a qualidade técnica do desenho dela, que é muito bonito, ela soube escolher momentos bacanas da história pra ilustrar, mas eu gostei de duas coisas em particular. Eu gostei do reforço, assim, ao acréscimo de um elemento importante na personalidade da Cláudia, que foi o seguinte. Eu comentei isso no vídeo da entrevista com o Vampiro também, assista, viu, gente? A Cláudia, ela é uma personagem, assim, muito jovem, né? O filme do Entrevista com o Vampiro dá a impressão, assim, que ela seria uma criança de uns 7, 8 anos, mais ou menos, mas na verdade, quando ela foi transformada, ela tinha 4 ou 5, ela, sabe, uma bebezona mesmo, quando ela vira um vampiro. E ela vai envelhecendo, né? Não fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, e ela chega, assim, no estado interior que ela seria uma mulher madura, que tem desejos, tem vontades, quer ter um companheiro, mas ninguém enxerga ela assim, né? E como ela teve uma vivência muito curta como ser humano, ela fala que ela não tem, sabe, uma essência humana, uma alma humana. E isso é bem... É doloroso você pensar nisso, sabe? Ela se apresenta algumas vezes como uma personagem que não tem alma, mas não tipo, olha, sou malvada, eu não tenho alma. Não, ela traz isso como sofrimento mesmo. Ela entende o que ela é, mas ela não aceita o que ela é. Outra coisa que, assim, eu gostei muito, muito mesmo, que eu acho que é o que salva essa HQ aqui. O momento que acontece aquela mega treta, sabe? Aquela mega treta na história no Teatro dos Vampiros. As coisas que o Armand faz nessa HQ, gente, assim, elas acrescentam muito a visão que a Ashley trouxe aqui na história. Quem teve raiva do Armand na entrevista do Vampiro, com o Vampiro, vai... Eu não sei porque eu falo entrevista do Vampiro, não sei, foi gente doida. Sou meio lerda nessas coisas. Mas enfim, quem não gosta do Armand por causa do filme ou do livro original, gente, vocês vão ter vontade de, sei lá, de picar esse cara, sabe? Fazer um cozidinho de Armand, porque como ele é detestável, sabe? É uma víbora. Gente, dá vontade de jogar esse livro na cabeça dele, sabe? É um cara muito, muito mal, muito perverso, sabe? Ele faz as coisas porque ele quer e dane-se o resto, sabe? Bem manipulador. Essa obra aqui, pelo que eu tô vendo na indicação, né, da ficha catalográfica, ela foi lançada em 2012 nos Estados Unidos e foi lançada aqui no Brasil em 2015. E pelo que eu entendi também das informações do livro, é a primeira adaptação oficial de uma história da Anne Rice, das crônicas vampirescas, enfim, todo o universo dos vampiros da Anne Rice, para histórias em quadrinhos, ok? Por que eu falo isso? Porque se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muitas coisas de HQ, contando a história do Louis e do Lestat, mas não são oficiais, são coisas feitas por fãs, e bem que poderiam virar oficiais, eu tenho umas coisas muito, muito bacanas mesmo, tá? Gente, fica a dica de leitura pra vocês, então. HQ Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia, lançada pela Rocco. Espero que vocês gostem. Ela vai continuar na minha estante, apesar de algumas coisinhas aí que eu particularmente não gostei, mas né, vou reler depois, quem sabe com outro olhar eu acabe gostando mais. Obrigada pela companhia, obrigada por terem assistido. Qualquer coisa comenta aí embaixo, né? Com educação, por favor, nada de ofensas à toa. E a gente vai se falando, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.